Na semana passada, nosso irmão Mateus trouxe-nos aqui a primeira parte sobre o ensino de Jesus em relação à oração. Nós vimos então a prática de oração de Jesus e na semana passada começamos a ver os ensinos de Jesus sobre oração. Começamos primeiramente com a oração que nós comumente chamamos de oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor então nos ensina: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O Mateus fez a exposição então desse texto na semana passada e hoje eu quero falar com vocês sobre duas parábolas, a primeira registrada lá em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 8. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós veremos a parábola do juiz iníquo e da viúva que vai lhe perturbar até ser atendida. Lucas 18, do 1 ao 8. Diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vou pedir para os meninos abaixarem mais um pouquinho o som do auditório. Pode abaixar consideravelmente e manter apenas o da transmissão no mesmo volume. Irmãos, nessa primeira parábola, parábola do juiz iníquo, conta então a história de um juiz que não era crente, não tinha nenhum temor a Deus. Este juiz tem uma viúva a lhe procurar constantemente, lhe procurar, como diz o texto, dia e noite, parando e falando: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. A insistência dessa mulher era tanta que aquele juiz começa a ter medo. Ele fala: olha, é melhor eu julgar a causa dessa mulher antes que ela me moleste, antes que ela me agrida. E é interessante que ele considera ainda, né? Olha, eu não temo a Deus e sou uma autoridade aqui entre os homens, não deveria temer também aos homens, uma vez que eu sou responsável pela lei, mas diante da situação dessa mulher e da insistência dela, é melhor que eu a atenda. O texto é muito claro. Jesus, quando coloca a parábola, ele mostra para nós qual é o propósito daquela história e o que ele quer ensinar com ela. Veja no verso 1, uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Sobre orar e não desanimar. É sobre isso que Jesus está falando ao nos ensinar sobre oração aqui. Sempre precisamos orar e não podemos desanimar, é o ensino desse trecho. A primeira coisa que aprendemos aqui, de 3 lições que veremos nesta parábola, é que a oração é responsabilidade de todo crente. Observe que o texto usa a expressão o dever de orar. É interessante que esta palavra, dever, ela vai aparecer no Evangelho de Lucas por 12 vezes. A ideia de dever, a ideia de obrigação, a ideia de uma responsabilidade que nós temos. Dessas 12 vezes que esta palavra aparece, 9 vezes está relacionada à missão de Cristo na cruz, pagando o preço pelos nossos pecados. Então, das vezes em que essa palavra é utilizada, em 9 momentos se refere àquilo que Cristo tem que fazer, a missão de Cristo, a responsabilidade exclusiva de Cristo. E o que nós aprendemos com isso? Que tal qual é a missão de Cristo e a forma como ele encarou com seriedade esta missão, assim também devemos olhar para a questão da oração.
E o autor usa uma analogia muito interessante. Imaginemos que Cristo tivesse feito toda a obra que fez, todos os milagres que realizou, dado todos os ensinos que deu, mas não tivesse morrido na cruz em nosso lugar. Do que adiantaria? Absolutamente nada. E ele compara isso, então, com a vida do cristão. Imagine que você faça as coisas muito certas, você está muito preocupado em ir à igreja, muito preocupado em cumprir uma agenda religiosa, muito preocupado, talvez, em ajudar o próximo, mas não se compromete com uma vida de oração. Do que adianta? Então, o texto coloca para nós que a oração é um dever de todo cristão. Então, nós não oramos para ser atendidos ou não oramos apenas e tão somente porque precisamos. Oramos porque devemos orar. Isto é responsabilidade de todo crente. Segundo aprendizado que nós temos aqui neste texto, Lucas 18, de 1 a 8. Nós precisamos orar sempre. Jesus entendeu esta ideia de orar sempre e expressa isso na expressão clamar dia e noite. Esta foi a forma como a viúva ia até o juiz e dia e noite clamava a ele. Então, nós estamos colocando aqui esta parábola que Jesus conta, que é uma ilustração para mostrar como nós devemos encarar a vida de oração. A vida de oração é um dever, e não apenas um dever que você cumpre uma ou duas vezes na vida, mas algo que você deve fazer constantemente. Orar sem cessar. Esta é a orientação que temos do apóstolo Paulo lá em 1 Tessalonicenses. O tempo todo devemos buscar ao Senhor em oração. E no exemplo da viúva, todos os dias ela importunava o juiz. Julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Incessantemente precisamos orar. E o ensino do texto aponta para isso. O clamor de dia e de noite. Falando, então, sobre o apóstolo Paulo, veja que este servo de Deus nos fala sobre esta oração constante. Vejamos o texto de Romanos, capítulo 1, verso 9. Romanos 1, verso 9. Nos diz assim: porque Deus, a quem sirvo, em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Incessantemente, constantemente orando. Esta realidade também é vista lá em Filipenses, no capítulo 1, verso de número 4. Filipenses 1, 4. Fazendo sempre, com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. A mesma realidade em Colossenses 4, verso de número 12. Que nos diz assim: saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos. Veja então esta ideia de constante oração, incessante oração, repetidas orações. A vida do cristão deve ser marcada então por uma vida de oração constante e incessante. A semelhança do que Jesus está propondo nessa parábola. E a ideia de orar dia e noite. Às vezes, infelizmente, a gente toma a oração como que uma rotina igual do alimento, né? Eu oro na hora que eu acordo, oro na hora do almoço e oro na hora de dormir. Muito embora também que se estivéssemos orando pelo menos assim, já seria muito bom. Mas, infelizmente, nem isso às vezes fazemos. Nem mesmo essa oração de gratidão pelo dia que começa, pela refeição que faremos e pelo dia que termina, a gente faz. E o que Jesus está nos desafiando a fazer é seguir o exemplo daquela mulher e orar dia e noite. Clamar ao Senhor em todo o tempo, orar sem cessar. Mas a oração, irmãos, infelizmente não parece ser uma prioridade em nossas vidas. Não parece ser um desejo sincero nosso. Nós conseguimos arrumar tempo para muitas coisas, mas não temos tempo para oração. Eu disse aqui recentemente algo que um professor fez conosco no seminário certa feita.
ele nos deu um trabalho, né? E era algo sexta-feira para entregar na segunda. E aí todo mundo já começou a reclamar, né? Professor, mas a gente não vai ter tempo, como é que a gente vai conseguir? Segunda-feira já está aí, dá mais um tempo, dá mais alguns dias. O professor olhou para a gente e falou, vamos fazer o seguinte, não precisa entregar o trabalho não. Não precisa fazer nada. Porque minha matéria não é importante para vocês. Porque se fosse importante, vocês arrumariam tempo para ela. Nós arrumamos tempo para tudo que é importante. Pelo menos importante aos nossos próprios olhos. Agora, se não há tempo para oração, é porque em nossa ótica a oração não é importante. Se não há tempo para as coisas de Deus, é porque as coisas de Deus não são importantes para nós. Irmãos, a vida do pastor não é diferente da dos demais irmãos. Nem no que diz respeito aos desafios da vida espiritual, nem também aos desafios do dia a dia, ou as coisas que estão aí para todos nós. E é interessante que a gente também vive coisas como vocês vivem, né? Então, por exemplo, hoje é aniversário do meu pai, dia 27 de setembro. E com certeza, por mais corrido que seja o meu dia, eu vou me empenhar para estar com ele hoje. Porque é importante para mim. Quantos de nós não mudamos agendas para atender alguns compromissos que pelo menos não são prazerosos? Olha, não, eu quero muito ir lá naquele churrasco, eu quero muito ir lá naquele evento, naquele aniversário, naquela festa, naquele casamento. Então você cancela, muda alguma coisa, acorda mais cedo, se programa melhor, mas faz. E vai. E arruma tempo para aquilo que lhe é aparentemente importante. Por que nós não fazemos o mesmo para a oração? Se te falta tempo, acorda mais cedo. Se acordando 6 da manhã não dá para fazer toda a sua rotina, acorda 5:30. Usa essa meia hora então para orar. Irmãos, nós precisamos ter mais zelo por isso. Ter uma vida incessante de oração. A vida de oração de Jesus é assim. E nós falamos aqui do apóstolo Paulo, um grande servo de Deus, com muitos compromissos, cuidando de muitas igrejas, pregando a palavra, escrevendo cartas num tempo que não tinha computador, que não dava para fazer backup, salvar, copiar, colar. E ainda assim, incessantemente, não cesso de orar por vocês, de mencionar vocês em minhas orações. O ministério de Jesus, nós vimos aqui em aulas anteriormente, a multidão vindo ao seu encontro, e o que ele faz? Se retira para orar. Agenda cheia, muitos compromissos, muitas responsabilidades que só ele, o Senhor Jesus, poderia fazer, que só o apóstolo Paulo poderia fazer e resolver, mas eles encontram tempo para a oração, porque oração era importante. Um exemplo disso, irmãos, e chamo atenção aqui a todos os oficiais e os que pretendem ser oficiais a partir da nossa eleição hoje, olhemos, por exemplo, para Atos 6. Chega então a multidão reivindicando a assistência à causa das viúvas. Olha, as viúvas dos gregos têm sido esquecidas. Vocês precisam fazer alguma coisa. Vocês precisam distribuir os donativos, ajudar. E pergunta, isso é importante? Claro que é. Saciar a fome de alguém é muito importante. Assistir, de repente, aquelas mulheres que não tinham seus maridos, não tinham seus filhos e precisavam ser cuidadas pela igreja, isso é importante? Demais. Mas qual é a resposta dos apóstolos? Escolham para você, entre vocês homens que servirão as mesas. O que nós faremos, os apóstolos? Nós nos dedicaremos à oração e à palavra. Eles eram homens desocupados? Claro que não. Mas na prioridade ministerial deles, o que eles escolheram? A oração e a palavra. Irmãos, é o que nós devemos fazer. É aquilo que os presbíteros devem se comprometer em primazia. A oração e a palavra. E os dois juntos.
Do contrário, todo o resto é só correria administrativa. É correria para atender talvez coisas que sejam urgentes, mas não necessariamente as mais importantes. Isso me faz lembrar o meu mentor, o presbítero Milton, que sempre chamava muito a minha atenção em relação a isso. Jonatas, cuidado. Você corre muito resolvendo coisas urgentes e às vezes se perde nas coisas importantes. Irmãos, a oração é a coisa mais importante. É claro que o carro é urgente porque você precisa dele. É claro que o trabalho é urgente porque você precisa trabalhar, ganhar dinheiro para comer. É claro que a sua saúde é algo urgente, você tem que cuidar. Mas a oração não é urgente, ela é importante. E deve ser tida como prioridade em nossas vidas. Descobrimos um ponto em comum entre a oração de Jesus e a oração de Paulo. Isto é, que eles oravam de dia e de noite, em meio a muita ocupação de pregar o Evangelho. Terceira lição que nós aprendemos aqui com esta parábola do juiz iníquo. Jesus ensinou que o crente não somente tem que orar sempre, mas também não é para desanimar quando não vier a resposta rápida. Talvez este seja o ensinamento mais claro do texto, a insistência daquela mulher. O texto não nos descreve qual é a situação dela. Fala apenas que ela precisa que algo seja julgado em relação a que os seus adversários estão fazendo contra ela. Então, algo estava incomodando aquela mulher. E uma mulher na condição dela, com certeza tinha um adversário que não poderia lhe ser à altura no que diz respeito a ela poder combatê-lo em igualdade. Ela precisava da interferência de um juiz. É muito desanimador quando você se vê numa situação de injustiça, de impunidade, de incapacidade de fazer algo. É o que nós, por exemplo, sentimos em muitos momentos quando olhamos para a situação do nosso país e você olha toda aquela burocracia, às vezes você está ali numa situação em que foi lesado e a pessoa te dá um código desse tamanho, com um monte de páginas, e fala, olha, não tem muito jeito, você tem que entrar com um processo. E aí isso daí vai tramitar durante anos e anos. O que por vezes a gente faz? Desiste. Por que a gente quase não recorre à multa, por exemplo, multa de trânsito? Porque quando você vai ver todo o processo para fazer, para recorrer, você fala, não, deixa isso para lá. Porque quando às vezes vem algum problema ligado aos governos, a gente não vai adiante. Até mesmo em situação que a gente é assaltado, você nem vai se dar o trabalho de fazer boletim de ocorrência, que você fala, não adianta. Vou perder meu dia inteiro, roubaram meu celular, vou sair, vou lá para a delegacia, ficar 3, 4 horas. Eu sei que ninguém vai sair para investigar, eu sei que ninguém vai lá nas ruas procurar, rastrear meu número, ir atrás do bandido. Então, quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer isso. Isso desanima a gente. Porque quando acontece, você fala, deixa para lá. E talvez a situação daquela viúva fosse exatamente essa. Ela tem opositores. Ela tem adversários. Ela é uma mulher sozinha, não tem marido que lhe defenda, que trate a sua honra, que vai lá peitar e falar, olha, não faça isso com a minha esposa. Ou aquele que vai levantar-se para garantir os direitos dos seus filhos. Ela está sozinha. Ela depende de um juiz, e um juiz que não quer julgar a sua causa. E talvez, irmãos, ela pudesse pensar em desistir. E falar, olha, não dá certo não. Ninguém me ouve. Ninguém vai me atender. Então nós aprendemos a lição aqui. Mais do que orar incessantemente, é não desanimar quando a resposta não vem no nosso tempo. Então vejamos. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai o que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Atenção para essa expressão, pareça. Que Deus não demora, Deus não atrasa. Se algo ainda não aconteceu,
Embora na nossa ótica pareça ser demorado, está no tempo de Deus, e o tempo de Deus é perfeito. Porém, a gente desanima, né? A gente quer a coisa muito rápida, muito instantânea. É assim na nossa vida espiritual. A gente está lá todo enrolado, percebe o quanto os nossos pecados estão nos atrapalhando, aí você conversa com alguém e a pessoa fala, não, a receita é simples. É aquilo que nós estávamos pregando em Efésios, né? Qual é a receita? A receita é muito simples. Como é que eu vivo em santidade? Como é que eu rompo com o passado? Como é que eu vou me despir do velho homem? A receita é muito simples, vai ser cheio do Espírito Santo. Como? Falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, dando sempre graça ao nosso Deus e Pai por tudo, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. É só isso. Vai ler a Bíblia, vai orar, vai cultuar, encontre boas amizades, pessoas com quem você vai compartilhar a Escritura, sujeite-se aos seus irmãos, sirva a eles. É só isso. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Sendo cheio do Espírito Santo, ele passa a dominar a sua vida, controlar o seu caráter, a sua fala, as suas ações, e a sua vida muda. Mas por que a gente não persevera nisso? Porque às vezes para a gente isso demora demais. A gente quer a coisa instantânea. Ok, pastor, então essa semana eu vou em tudo. Põe meu nome aí na oração, na escola dominical, na vigília, aí cumpre aquela agenda em 10 dias, em 15 dias. Ah, se nada mudou, então deixa. Irmãos, eu tenho aprendido quanto é difícil e quanto leva tempo para o nosso amadurecimento espiritual. Quantas vezes a gente tem que lutar contra pecados. E quando a gente pensa que está bem, a gente fala, puxa, ainda não. Vamos de novo. E se a gente desanimar, desistir, nada vai mudar. A vida de oração deve ser constante, sem desânimo. Abram em Tiago, capítulo 1. Carta de Tiago, capítulo 1, verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, em nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Então você precisa de sabedoria, precisa acertar mais. Se você olhar o contexto de Tiago, Tiago faz um pedido difícil para a gente. Tenham por alegria o passar por provações. Aí você fala, pastor, minha vida está difícil, ninguém julga a minha causa, é muita impunidade, é muita injustiça. Eu preciso de alguém que resolva o meu problema, a semelhança daquela mulher com aquele juiz, mas ninguém resolve. E aí Tiago fala, tenha alegria em passar pelas provações. Mas como? E aí o texto segue. Precisa de sabedoria. E se você não tem, peça a Deus, e Ele vai te dar. Agora veja a sequência, verso 6 até 8. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Ah, Senhor, minha vida está difícil. Eu preciso ter alegria para passar por essas provações, por essas lutas, mas não consigo encontrar, não tenho ânimo, não consigo ter esperança nenhuma em coisa nenhuma. Peça a Deus sabedoria, Ele vai te dar. Mas isso deve ser feito com perseverança. Dia e noite. Em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. E eu gosto demais desse exemplo da onda do mar. Eu já usei ele aqui várias vezes na igreja. Como de fato parece com a gente. Irmãos, como a gente é semelhante à onda do mar em muitos momentos no que diz respeito à nossa vida espiritual. Talvez no que diz respeito a isso que nós estamos fazendo agora. Porque nós temos falado tanto no culto à noite, como também na escola dominical, sobre essa vida de comunhão com Deus. E talvez você tenha ficado empolgado com tudo isso. E talvez coisas novas estejam acontecendo no seu coração, e em nome de Jesus eu espero que isso seja uma realidade. Então você está ouvindo nos sermões, olha, eu tenho que buscar ao Senhor, ser cheio do Espírito Santo, para a minha vida ser diferente, para eu agradar a Deus. E aí de manhã você ouve que você tem que ter uma vida de oração, a semelhança com a vida de oração de Jesus. E aí você tem sido desafiado nisso tudo, e talvez você esteja pensando, não, é isso, agora vai, agora eu vou levar a sério, agora vai ser diferente.
que isso se confirme nos próximos meses, quando mudar o assunto da escola dominical, quando mudar o assunto do sermão, que você continue amando e desejando ser um homem e uma mulher de oração. Mas do contrário, ou na maioria das vezes, a gente é semelhante à onda do mar. Porque você olha para a onda, ela vem com muita força. E quando a gente está lá, ainda que na beira da água, dependendo da situação, a onda te derruba, ainda que ela nem sequer passe da sua cabeça, mas na altura do seu corpo ela vai com muita força, te joga e te revira lá no meio da areia. Aí você fala, olha, há muita força nisso. Há muita intensidade na onda do mar. Só que quando você observa, aquela onda logo vai parar. Mais alguns metros ela vai chegar na areia. Ela não avança, ela não segue, ela não vai adiante. É só espuma. Bate na areia, faz barulho e volta. Aquele que pede duvidando, sem perseverar, é semelhante à onda do mar. Irmão, talvez a sua vida espiritual esteja assim. Você vai lá com toda a força e fala, não, pastor, agora eu vou. E faz o propósito de ler a Bíblia todos os dias. E começa lá em Gênesis. E vai. Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3. Mas nunca chega nem na vida dos patriarcas. Quando você está muito bem, muito empolgado e a coisa está dando certo, você chega no dilúvio. Porque do contrário já para antes, já desiste antes. É a onda do mar que você vira e fala, quando alguém olha aquele movimento, fala, rapaz, agora parece que foi. Aí você vê o irmão 1, 2, 3 domingos seguidos, você fala, pronto. Vai pedir música do Fantástico, já veio o mês inteiro, gabaritou, excelente semana, você fala, agora vai. Mais um pouco, mais adiante, desiste, para. Só foi barulho, só foi empolgação, mas não teve perseverança. Irmãos, nós precisamos clamar ao Senhor dia e noite, mas fazer isso perseverando, sem desanimar, a semelhança do que fez aquela mulher. Para orar sempre, não podemos desanimar, nem desistir quando não há sinal de resposta. Pelo contrário, devemos continuar mais firmes. Essa postura de não desanimar pode se definir com a paciência que vem da fé. Verso 8 de Lucas 18 diz, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Porque por vezes nós pensamos na vinda de Cristo, mas à medida que o tempo passa, a gente começa a considerar que isso não vai acontecer. E o que Jesus coloca aqui é, será que haverá fé na terra no dia da volta de Cristo? Porque a gente começa a viver, e aí Jesus não veio hoje, eu pensei que não fosse chegar aos 20, cheguei aos 20, Jesus não voltou, eu pensei que não chegaria aos 30, cheguei aos 30, Jesus não voltou, eu pensei que não chegaria aos 50, mas fiz 50 e Jesus não voltou, e a gente começa a desanimar na nossa fé. Será que é verdade tudo isso mesmo? Por isso Jesus coloca, será que haverá fé no dia da sua volta? Ou será que as pessoas já estarão tão incrédulas em relação à obra de Cristo, ao retorno de Cristo, e tão desanimadas pelo tempo que parece aos nossos olhos ser longo, mas que no tempo de Deus ainda é preciso e exato? Que Deus nos preserve em fé, perseverantes, confiantes no seu poder. Seguindo no texto de Lucas 18, qual era a causa da viúva? Nós vimos então algumas características dessa oração dela, uma oração com perseverança, uma oração no sentido de ser um dever do cristão, e a oração com confiança. Mas qual era o pedido de oração desta mulher? O texto não nos é claro em relação a isso, Jesus não nos dá detalhes. No verso 3 diz apenas, julga a minha causa contra o meu adversário. Nós não sabemos o que o adversário estava fazendo contra ela, mas nós temos uma consciência.
também nós temos adversários. A Escritura nos apresenta 3 grandes adversários para todo cristão: o mundo, a carne e o diabo. É aquilo que nós lemos lá em Efésios, no capítulo 2. Nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo as inclinações da nossa carne, cumprindo a vontade do príncipe da potestade do ar, Satanás. Esses são os nossos adversários. E o que aprendemos com isso? Nós não venceremos nenhum deles sem a oração. Não é psicólogo que vai te ajudar a lutar contra a sua carne. Não é livro de autoajuda que vai te ajudar a lutar contra a sua carne. Não é campanha dando dinheiro aqui e ali que vai ajudar você a lutar contra a sua carne, contra Satanás, contra o mundo. É uma vida de oração. Aí nos lembramos mais uma vez da vida de Jesus. Após ser batizado, ciente que agora se levantaria o inferno contra ele, o que Jesus vai fazer? Se retira para o deserto para durante 40 dias orar. Irmãos, assim nós precisamos encarar a nossa luta contra o pecado. A nossa carne vai querer nos fazer pecar todos os dias. O mundo vai querer nos fazer pecar todos os dias. O diabo vai querer nos fazer pecar todos os dias. E nós não venceremos nenhum dos 3, se não for por uma vida de oração. Na vigília que tivemos na sexta-feira, a irmã Vera fez um pedido de oração nesse sentido. E, em alguma medida, a gente até brincou, deu risada. Mas, irmãos, é a coisa mais verdadeira, que às vezes nos é negligenciada. Só vai dar longanimidade para a gente o nosso Deus. Não tem uma pílula da longanimidade que você vai lá na farmácia com um receituário bonito, fala, ó, toma isso aqui 10 vezes por dia. Cada vez que você tomar, você fica mais sereno, mais calmo, o pavio fica mais longo e você consegue ser mais longânimo. Que bom seria que existisse isso, né? A pílula contra o adultério. Aí você toma aquilo ali, um tratamento, 2 vezes ao dia, e toda vez que passar uma mulher bonita na sua frente, você vai ver ela feia. E automaticamente vai deixar de enxergar. Olha que coisa boa. Pílula contra o adultério. Pílula contra a maledicência. E toda vez que você pensar em falar mal de alguém, a pílula vai travar sua língua. Olha, mas não existe isso, irmãos. Para lutar contra a nossa carne, para lutar contra o mundo, para lutar contra Satanás, só o Espírito Santo de Deus, para agir em nós e colocar freio e dominar as nossas ações e nos fazer sermos a imagem do seu Filho. Agora, como que isso é possível? Vida de oração. Qual era o adversário daquela mulher? O texto não nos fala, mas nós sabemos quais são os nossos adversários. Agora, será que nós estamos ali insistindo com o Senhor a semelhança do que aquela mulher está fazendo? Senhor, me ajuda na luta contra o meu pecado. E clamando dia e noite, perseverando, crendo. E ainda que aparentemente sendo demorado vencer esta luta, acabar as perseguições, as tentações, as provações, aqueles que vão ficar ali nos instigando ao pecado o tempo todo, ainda que pareça ser demorado, será que a gente está à semelhança daquela mulher, insistindo, clamando dia e noite, Senhor, ajuda-me contra os meus adversários? Precisamos, irmãos. É assim que a gente vai ter vida de santidade, vida de santificação, vida com Deus e semelhança de Cristo. E na prática, irmãos, o grande problema da nossa vida é o pecado. A dificuldade que você tem nos estudos é o pecado. A dificuldade que você tem lá na sua vida profissional é o pecado. A dificuldade que está em nossos casamentos é o pecado. E como que a gente trata o pecado? Esses nossos adversários que estão contra a gente, a nossa carne, o diabo, o mundo, com uma vida de oração. Significa então que se você não orar, você continua incorrendo nos mesmos erros. E se isso acontece, sua vida não vai mudar em nada. Tudo que está dando errado continuará dando errado. Então, Senhor, convença-me do meu pecado. Ajuda-me na minha luta contra o pecado. Ajuda-me a viver em santidade. Para que as coisas comecem a melhorar na minha vida. Se eu estou com dificuldade de administrar minhas finanças, para que eu consiga fazer isso. Se eu estou com dificuldade em me acertar com a minha esposa, para que eu consiga fazer isso. Se a minha dificuldade é no relacionamento com os meus filhos, para que eu consiga ser usado por Ti muito bem, ajudando os meus filhos.
Mas, infelizmente, irmãos, nós não nos atentamos a isso. Mas eu quero, por fim, falando aqui dessa parábola de Lucas 18, mostrar a melhor notícia em relação aqui a este texto. Que Deus não é como esse juiz iníquo. Primeiro, o juiz é ímpio, não teme a Deus, é injusto. O nosso Deus é justo. Podemos clamar a Ele na certeza de que Ele vai nos ouvir e vai tomar a justa decisão das nossas causas. Segundo, entre o juiz e a viúva não havia relacionamento nenhum. A viúva era uma estranha para ele. Mas entre nós e Deus, a coisa não é assim. Nós não estamos clamando para um estranho. Estamos clamando para o nosso Pai. Terceiro, ele atendeu ao pedido da viúva porque não aguentava mais o incômodo dela. Deus nos atende porque nos ama. Deus nos atende porque quer ser glorificado por meio de tudo aquilo que acontece em nossas vidas. Então a motivação de Deus é o amor. Enquanto a motivação daquele juiz era talvez se livrar logo daquele incômodo, Deus quer ouvir as nossas orações, se relacionar conosco, para que por meio das orações Ele demonstre mais do seu amor por nós. Quarta diferença entre o juiz e o nosso Deus. O desejo da viúva se cumpriu tarde, porque o juiz não tinha vontade de ouvi-la. Mas para nós é diferente. O Senhor será muito mais rápido do que aquele juiz, porque Ele nos ama, porque Ele se compadece de nós. E porque nessa luta contra os nossos adversários, Deus tem muito interesse que nós vençamos, que nós tenhamos êxito contra o pecado, contra a nossa carne, contra o mundo e contra Satanás. Então Deus vai nos socorrer e vai nos atender. Irmãos, Lucas capítulo 18, verso 9 a 14, tem a segunda parábola que nós veremos hoje. Nós vimos que do ensinamento de Jesus sobre oração, na primeira parábola, ele fala que devemos orar constantemente e sem desanimar. Agora, nessa segunda parábola, Jesus nos ensina a orar com humildade, a forma correta da nossa postura no que diz respeito à oração. Orar com humildade. Então, nos 3 ensinamentos de Jesus sobre oração para nós, na aula de hoje, orar constantemente, orar sem desanimar e orar com humildade. É o que nós veremos agora, Lucas 18, do 9 a 14. Propôs também esta parábola. Então veja, Jesus está usando parábolas, ilustrações para nos ensinar a oração. Usa a desse juiz iníquo e agora vai nos usar a do publicano e do gentil e do fariseu. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Qual é a postura nossa ao orarmos, ao buscarmos o nosso Deus? De humildade. O texto aqui faz um grande contraste. O conteúdo da oração do publicano era contrário à do fariseu. A oração do fariseu estava cheia de superioridade e elogio a si próprio. A oração do publicano era pedindo misericórdia para si próprio. Há uma distinção muito grande. Como nós nos achegamos diante de Deus?
cheios de nós mesmos, querendo reivindicar algumas coisas? Se você nunca fez isso, eu já fiz. Em um dos momentos mais difíceis da minha vida, momento esse que eu vivi justamente depois de ter deixado meu emprego para servir na obra, que eu estava ali me dedicando com muita intensidade no trabalho. De repente, algo de profunda dor aconteceu comigo. E aí eu fui orar, fui falar com Deus. E eu brinco, em alguns momentos que já pude compartilhar desse testemunho com os irmãos, que eu fui tirar meio que satisfação com Deus. E aí, Senhor? Agora que eu larguei tudo, fui te servir, parei minha vida inteira para poder me dedicar à tua obra. É assim que você me trata? Talvez com as mesmas palavras do fariseu. Agora que eu estou trabalhando mais, indo mais à igreja, me dedicando mais ao Senhor, fazendo só a tua vontade. O Senhor permite que coisas assim aconteçam comigo? Como se eu tivesse algum direito diante de Deus de reivindicar alguma coisa dele. E, obviamente, Deus me colocou no meu devido lugar. Irmãos, nós somos arrogantes demais em muitos momentos. Por vezes nós vamos orar nos sentindo dignos de ter alguma coisa do Senhor, de reivindicar coisas de Deus. E às vezes a maior frustração que vem em nosso coração é porque o nosso coração nos convence disso. Então você vai lá, faz uma campanha de oração, 70 dias orando e acha que isso agora é o suficiente, que Deus tem que ouvir sua oração. E que Ele tem que te responder positivamente. E se isso não acontecer, você vai bater lá e reivindicar, muito desanimado. Mas por que o desânimo? Não, porque eu fiz aquele propósito, eram 70 dias de oração e jejum, e eu jejuei 70 dias, emagreci 70 quilos, e pensei que tudo fosse resolver e nada se resolveu. E vai orar quase como que cobrando de Deus isso. Senhor, olha, eu fiz a minha parte, faz a sua. Como se ficar 70 dias em jejum fosse nos dar o direito de exigir de Deus alguma coisa. Algo muito triste no meio neopentecostal são justamente essas campanhas. Como se fossem elas algum tipo de adiantamento de crédito para que uma vez agora com crédito eu pudesse reivindicar coisas de Deus. Não é errado você separar 70 dias para orar, claro que não. Mas se isso for uma questão de autodisciplina para um coração pecaminoso que precisa, por vezes, se policiar e determinar dias e determinar agendas, ok. Mas se isso for alguma ideia de que você está fazendo algum tipo de sacrifício para que Deus faça algo para você, isso é besteira. Porque não há nada que façamos para Deus que vá sequer igualar o nosso débito que temos com Ele por conta dos nossos pecados. Diga, Vera. Vai ser. Não tá. Tá lá. Ele é a prova d'água. O velho homem é a prova d'água. Ele não morre assim, não. É verdade. Ele foi uma ilusão. É. A desejo de ser diferente, Sim, sim, ter uma vida nova. sim. Outra expressão que a gente fala de oração, mas que Lutero disse que as nossas orações precisam ser nós a vontade da porta do céu, compartilhando até abrir a porta. O Sérgio Lima comentou que quem não tem intimidade com a Bíblia não sabe orar de Deus. Verdade. Muito conhecimento para saber orar. E é lendo a Bíblia de fazer a forma certa, né? E ela vai nos mostrar
Perfeito. Conhecer a palavra para poder orar correto. Então, nossa, você fala tanto tempo com Deus. Você tem que falar uma hora, 2 horas. É só ler Bíblia, você vai ter 24 horas de para orar. A oração, ela precisa vir do próprio Deus, né? Veja que o que está sendo dito aqui do fariseu, ele orava de si para si. A oração tem que ser fruto daquilo que o Espírito Santo vai produzir em nosso coração. E ele faz por meio da palavra, né? Sempre a ação do Espírito Santo está condicionada à palavra. Quando nós lemos a palavra, nós somos confrontados com o nosso pecado. Só de ser confrontado com o nosso pecado é uma lista grande de coisas pelo qual nós devemos orar. Quando nós lemos a palavra, nós somos apresentados os atributos de Deus. E só de ver os atributos de Deus, nós já temos uma lista grande de muitas coisas pelo qual nós devemos dar glórias a Ele. Quando nós vemos e lemos a palavra, nos é revelado em muita medida os planos e os propósitos de Deus. E isso produz em nós gratidão. Então você tem agora uma lista grande de louvor ao Senhor, uma lista grande de petição no que diz respeito aos seus pecados e de confissão e de busca por santificação, e você tem uma lista enorme de coisas para agradecer ao nosso Deus. Então, quanto mais nós lemos a Escritura, mais nós veremos a necessidade de oração e mais nós oraremos de acordo com a vontade de Deus, porque o próprio Espírito Santo produzirá em nós as motivações corretas, as palavras corretas, os desejos corretos, para não pedirmos de si para si, né? De nós para nós mesmos, que é o pecado aqui do fariseu. Vejamos então alguns ensinamentos sobre oração nesta parábola. Primeiro, a oração verdadeira não é ostentar a si próprio, nem demonstrar suas realizações. O grande problema do fariseu era esse. Ele queria falar de tudo aquilo que ele havia feito. É a ideia de apresentar o crédito para Deus. Está vendo, Deus? Olha, tudo que eu fiz aqui, tudo que eu ando fazendo, você tem que me tratar um pouco melhor, você tem que me atender com um pouco mais de agilidade. Diante das coisas boas que eu tenho feito, o Senhor tem que olhar para a minha causa com mais atenção. Não é fazer isso. Segundo, a oração verdadeira não é para o homem ouvir. Veja que o fariseu ficava lá gritando isso, talvez no lugar que melhor fosse visto. Jesus falando desse mesmo, Mateus falando desse mesmo trecho, ensinado por Jesus, fala que o fariseu orava nas praças, né, no canto das praças, onde então havia maior fluxo de pessoas, era ali que ele queria mostrar que era uma pessoa de oração e tudo mais. A oração não é para sermos vistos, né? Jesus nos orienta ao contrário, entra no teu quarto, fecha a porta e vai falar com Deus. Terceiro, a confissão sincera da necessidade absoluta da graça de Deus, sem a sincera confissão de pecado, não é oração verdadeira. Nós precisamos, então, fazer a semelhança do que fez aquele publicano. Ah, Senhor, tem misericórdia de mim. Sê propício a mim, pecador, fale o que eu sou. Se nós não tivermos este entendimento sobre quem nós somos, como nos achegar diante de um Deus santo e grande como é o nosso? Quarto, a oração verdadeira é oferecida olhando a sua vida somente diante de Deus e da sua palavra. Quando o publicano orou, ele não se preocupou com ninguém, somente em se posicionar olhando para Deus e para a sua palavra, e assim pedir a graça do perdão para o seu pecado. O publicano não estava preocupado com o que as pessoas iriam pensar dele. Quando o texto diz que ele não estava se importando com as pessoas, não é no sentido de que ele não tinha disposição em seu coração para interceder por aqueles que precisam, não é disso. O texto está dizendo que ele não estava preocupado com as impressões que as pessoas teriam a seu respeito. Não estava preocupado se as pessoas, o que elas iriam ver nele, mas estava interessado, sinceramente, em que o Senhor fosse misericordioso em relação aos seus pecados. Quinto, a oração verdadeira e que tem resposta é aquela que nunca se exalta e nem humilha os outros. O fariseu, além de se exaltar, ainda humilhou o outro, né? E às vezes a gente faz isso também, né? Senhor, o Senhor tem que me atender. Porque eu vou lá na vigília todo dia, todo mês. Às vezes aquele irmão que nem vai, o Senhor abençoa mais ele do que eu. Às vezes, irmãos, a gente toma os outros como medida para as nossas vidas. E a régua para medir a nossa santificação deve ser sempre o Senhor Jesus Cristo, um padrão muito mais elevado. Em relação a Ele, a gente sempre vai estar muito distante.
Nossa oração não pode humilhar os outros, nem tampouco exaltar a nós mesmos. Sexto, a oração verdadeira não ostenta os seus feitos, mas julga todas as suas obras como operação da graça de Deus. Irmãos, essa humildade para entender, se nós oramos, se nós pregamos, se nós temos sido fiéis nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, se temos podido ajudar, abençoar outras pessoas, se temos sido fiéis e assíduos na participação das coisas da nossa igreja, nada é mérito nosso. Nada é porque em nós há algo diferente, especial, superior, não. É a graça de Deus. É a generosidade de Deus em nos usar neste sentido, em nos habilitar para estas boas obras. E isso produzirá gratidão em nosso coração. Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor tem me permitido experimentar um pouco mais do privilégio da oração, da leitura da palavra. Obrigado pela tua graça sobre a minha vida, me usando nos ministérios da igreja. É a graça do Senhor. Não há mérito nosso. Isso nos ajuda a ver o outro com o olhar correto. Porque não há mérito em mim, assim como não há mérito no outro. Se não há mérito em mim, por que eu vou criticar o outro? O que eu estou fazendo de bom não é mérito meu, é a graça de Deus. E o outro? Eu sou igual ao outro. Que não vai, que não ora, que não lê a Bíblia. Ah, mas você não faz isso? Não, eu não faço, é a graça de Deus que me faz fazer. Porque se fosse depender da minha carnalidade, seria exatamente igual. Sétimo, Deus procura a humildade na oração. Deus, hoje, eu não posso viver sem ter o seu perdão e a sua misericórdia. É este o sentido da oração do publicano. Sê propício a mim, pecador. Não há possibilidade de eu viver sem tua graça, sem a tua bondade sobre a minha vida. E é isso que vai nos motivar a continuar orando, a continuar buscando a Deus. Nós vimos então, irmãos, nessas duas parábolas, primeiro, que devemos orar o tempo todo, dia e noite, sem desanimar. A segunda forma que Jesus nos ensina com a primeira parábola. E o ensino da terceira parábola, humildade. Principalmente, humildade ao buscarmos ao nosso Deus. Paulo nos diz: cada um pense de si o que convém. Sigamos isso, para não incorrer no mesmo pecado, no mesmo problema do fariseu.